Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelo YouTube ou pelo nosso podcast, não deixe de curtir, se inscrever, deixar seu comentário, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com Oswaldo Pondé Júnior. Tudo bem, Oswaldo? Seja bem-vindo. Olá, Charles. Assalamu alaikum. A paz esteja com você. Muito bem. Seja muito bem-vindo, né? Agradecemos a sua disponibilidade aí, trazer suas leituras, suas reflexões para compartilhar hoje conosco. O Oswaldo, ele é escritor, ele é autor de vários livros e ele é membro da Sociedade Teosófica, conferencista, e ele é um grande pesquisador dos temas do sufismo, do Islã, mitologias e assuntos relacionados. E hoje nós iremos falar justamente de um livro de sua autoria, que foi publicado pela editora Proconsciência, intitulado Helena Blavatsky, Teosofia e Sufismo. Então esse livro, né, publicado pela Proconsciência, mas ali está com um exemplar em mãos, ali exibindo, né, a capa do livro. Esse livro está disponível nos canais da Editora Teosófica. A Editora Teosófica comercializa esse título, né? Então todos que tiverem interesse aí na obra podem estar adquirindo pelos canais da Editora Teosófica. Oswaldo, bom, esse livro, né, é um tema bem diferente, assim, acredito que em língua portuguesa seja a única obra que aborda esse tema específico, né, essa correlação de teosofia e sufismo. Para quem está nos assistindo, acho que cabe primeiro, né, acho que muitas pessoas não conhecem, talvez não conheçam teosofia, e muitas pessoas, e acredito que um número maior ainda, não saiba o que é o sufismo, talvez ouviu falar, mas não tem uma noção muito clara, muito exata do que seja. Acho que caberia, talvez, contextualizar, né, esses dois movimentos, esses dois pensamentos, essas duas vertentes, correntes aí, filosóficas, espirituais, o que são e como que acontece aí acontecem esses paralelos aí que você aborda no livro. Eu, mais uma vez, agradeço, né, a boa vontade, né, e a paciência sua, né, e dos nossos ouvintes e também daqueles que não só estão ouvindo, como estão vendo essa entrevista, essa pequena entrevista. A teosofia, né, o nome é de origem grega, quer dizer sabedoria divina, né, e é um termo que nasceu no século II, né, e foi divulgado, vamos dizer assim, de forma mais extensa, a partir de 1875, de uma forma mais intensiva, através da fundação da Sociedade Teosófica em Nova York, por Helena Blavatsky, uma senhora da nobreza russa, de origem alemã, mas ligada à nobreza russa, juntamente com um coronel do exército norte-americano, principalmente esses dois, mas, claro, na fundação da organização tiveram outros membros importantes, como o Judge, né? Esses dois personagens, um americano e uma russa, na época que talvez os americanos e os russos se entendessem um pouco mais, não é o caso moderno, infelizmente, né? Eles fundaram, então, a Sociedade Teosófica, que é uma organização que tem por objetivo a fraternidade universal, sem distinção de casta, credo, sexo, cor, religião, filosofia. Esse é o primeiro objetivo, a fraternidade universal, e o segundo é o estudo comparativo de ciência, religião e filosofia. É o que nós tentamos fazer nesse livro, Helena Blavatsky, Teosofia e Sufismo. E o que é o sufismo? O sufismo é o lado esotérico do Islã, assim como a Kabbalah é o lado esotérico do judaísmo, e o gnosticismo, né? O cristianismo primitivo, tinha um aspecto também interior, não é? Exemplificado nas palavras de Jesus, quando ele dizia aos discípulos que falava por parábolas, isso ao povo, mas aos discípulos ele falava diretamente
falava diretamente sobre os mistérios do reino de Deus. Então, a teosofia ou Brahma Vidya é o conhecimento sagrado, é o conhecimento divino, né, ancestral, que perpassa todas as religiões e filosofias. Isso é estudado especificamente na Sociedade Teosófica, fundada, como dissemos, por Blavatsky. O sufismo é o lado esotérico, é o lado interior, né? Esoterismo pode ser grafado com X, que quer dizer externo, ou com S, que quer dizer interno, recôndito, secreto. O sufismo é o lado esotérico do Islã. Todas as três religiões abraâmicas, como já mencionadas, por ordem de aparecimento, o judaísmo, o cristianismo e o Islã, têm um aspecto interior. Nesse livro, nós tentamos traçar um paralelo entre os ensinamentos trazidos pela Sociedade Teosófica e por Blavatsky, que pesquisou todas as tradições, todas e as principais tradições espirituais da humanidade, ela pesquisou, e fechou esse conhecimento em livros como A Doutrina Secreta e Isis Sem Véu, especialmente A Doutrina Secreta. E a Blavatsky dizia que aquele conhecimento todo apresentado na Doutrina Secreta, que em português são 6 volumes, né, que também é comercializado pela editora Teosófica, né, que todos aqueles conhecimentos não eram dela. O que era dela era o laço que prendia essas informações, essas flores da espiritualidade universal. Plagiando descaradamente Helena Blavatsky, né, eu fiz uma coisa similar, só que, obviamente, eu não tenho conhecimento enciclopédico da senhora Blavatsky e nem o acesso aos mestres de sabedoria, que eram seus inspiradores espirituais e guias espirituais, vamos dizer assim. Eu tentei enfechar os conhecimentos, informações advindas do contato de Blavatsky com o mundo árabe sufi islâmico. Blavatsky se declarou budista em praça pública, né, com o coronel Walcott, etc. Mas isso não quer dizer que a Sociedade Teosófica é uma sociedade budista ou hindu. Ela estudou muito budismo, ela estudou muito hinduísmo, mas ela não deixou de estudar as religiões abraâmicas. Tanto que ela fala sobre Cabala na Doutrina Secreta, ela fala sobre os cristãos primitivos na Doutrina Secreta, ela fala sobre zoroastrismo e ela fala relativamente pouco, é verdade, sobre sufismo. Mas ela entendia, ela conhecia e ela teve acesso a vários mestres dessa corrente espiritual. As obras de Blavatsky geralmente são muito associadas, né, às tradições da Índia. Então, o hinduísmo tem muitos paralelos com os Vedas, tem muitas citações dos Vedas, na verdade, na Doutrina Secreta, que é uma obra mais orientalista. A própria Blavatsky, como você disse, fez votos budistas em certa altura da vida dela. Existe também na Isis Sem Véu muitas referências ao cristianismo. Quanto ao Islã e ao sufismo, que é o seu lado mais interno, mais místico, realmente é uma novidade, né? A gente sabe como que Blavatsky teve contato, né, com esses mestres sufis, e onde foi isso, como isso ocorreu? Há alguma evidência ou textos fazendo referência a isso? Sim, sim. O que você falou está correto. Blavatsky passou 12 anos aproximadamente na Índia. Mas a gente não deve se esquecer que, mesmo naquela época, pelo menos entre 10% a 15% da população da Índia, hoje em dia deve estar perto de 20%, 10% a 15% da população da Índia naquela época era de muçulmanos. E quem levou o Islã para a Índia foram pregadores sufis, foram mestres sufis. Né? A Blavatsky esteve na Caxemira. Então, a Caxemira sempre foi um local de prevalência sufi, de prevalência sufi-islâmica. Né? Por outro lado, se Blavatsky passou 12 anos
na Índia, aproximadamente, ela passou pelo menos 9 anos em países árabes. Ela só não passou 9 anos direto, contínuos, mas ela passou 1 ano no Egito, 8 meses no Líbano, 6 meses na Síria, ela esteve nos Balcãs, ela passou na Turquia. Nesse livro, inclusive, Helena Blavatsky, Teosofia e Sufismo, na parte final do livro, nós traduzimos e comentamos um conto da Blavatsky sobre os derviches rodopiantes. Os derviches rodopiantes, evidentemente, derviche é um outro nome para sufi. Os derviches rodopiantes são aqueles derviches super conhecidos da Turquia, especialmente, que fazem uma dança em rodopio, né? Que é uma ordem sufi criada pelo filho do Rumi, o Sultão Valad. O Sultão Valad, filho do Jalaluddin Rumi, o grande poeta de língua persa, que escreveu o texto que é chamado de o Alcorão persa, que é o Masnavi. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com Oswaldo Condé Júnior sobre o livro de sua autoria, Helena Blavatsky, Teosofia e Sufismo, publicado pela editora Proconsciência, comercializado pela editora Teosófica. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com Oswaldo Condé Júnior sobre um livro de sua autoria, intitulado Helena Blavatsky, Teosofia e Sufismo, publicado pela editora Proconsciência, comercializado pela editora Teosófica. Oswaldo, Blavatsky teve contato com alguma figura histórica do sufismo, do Islã, que a gente conheça? Eu sei que você escreve, né, sobre alguns personagens, acabou de publicar um livro, né, uma biografia de um personagem bem importante. Quais são as referências de Blavatsky? Qual foi o contato que ela teve com esse mundo aí do sufismo? A Blavatsky teve contato explícito com várias personalidades árabes, islâmicas e sufis, né? Entre elas, o Emir Abdelkader, o grande libertador do Estado argelino, considerado o fundador do Estado argelino moderno, né? Personagem mundialmente conhecido, porque salvou 10 mil cristãos da morte, sendo ele muçulmano, e tendo sido perseguido pela França. O famoso explorador inglês, que não é o ex-marido falecido de Elizabeth Taylor, né? Sir Richard Burton, ele tem o mesmo nome do falecido marido da também falecida Elizabeth Taylor, né? Os artistas de Hollywood, né? Mas o Sir Richard Burton, ele era um grande explorador inglês, foi espião do exército inglês, trabalhou muito tempo na Índia, no norte da Índia, ele foi iniciado no sufismo, ele falava uns 14 idiomas, era uma coisa assim espantosa, e ele esteve como cônsul no Brasil, em Santos. Sir Richard Burton era amigo pessoal da Blavatsky. Ele e sua esposa eram amigos pessoais da Blavatsky. E ele era amigo do Emir Abdelkader. E o Emir Abdelkader era o Marabu de Damasco, citado por Blavatsky. Então, são dois personagens assim de relevo até mundial. O Richard Burton é um dos pesquisadores da Sociedade Real Britânica que tentou descobrir as nascentes do rio Nilo, né? Existe até um filme a respeito chamado As Montanhas da Lua. Muito, muito bom o filme, inclusive. Então, a Blavatsky teve contato com personagens de renome, como Richard Burton, como Emir Abdelkader e como Jamal al-Afghani, que era o chefe da loja maçônica no Cairo. E o Afghani, que na verdade era persa,
era uma pessoa que a Blavatsky recomendava, ela recomendava que todos fossem ouvir as palestras do Afegani. E o Afegani acreditava que quem devia liderar o mundo árabe islâmico não era o Império Otomano, não eram os turcos, deveria ser o Emir Abdelkader. Mas o Emir Abdelkader não embarcou, vamos dizer assim, nessa aventura. Ele já estava com alguma idade e a preocupação maior dele era, depois de participar de tantas batalhas, tantas guerras, tentando libertar a Argélia da França, o objetivo maior dele era de cunho espiritual. Então, ele se concentrou em ensinar e traduzir e editar os livros, por exemplo, do Ibn Arabi, que era um grande mestre sufi, um dos maiores mestres sufi de todos os tempos. Então, Blavatsky teve contato com todos esses personagens. Oswaldo, fala um pouco para nós sobre o lado filosófico e místico da abordagem de Blavatsky, da abordagem do sufismo. Quais são os paralelos possíveis? Quais são os conceitos que são semelhantes, que a gente pode traçar aí analogias e comparações? Então, para os sufis, assim como para a teosofia, o homem não é composto só de uma casca física, né? De um corpo físico. E o objetivo da vida é o crescimento espiritual e a aproximação do sagrado. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que todos os povos dos livros devem ser respeitados e tratados com igual dignidade. Né? Ora, mas os hindus têm livros, né? Têm os Vedas. Os budistas têm os seus sutras, não é? Os cristãos têm a Bíblia, os judeus têm a Torá, os muçulmanos têm o Alcorão. Praticamente todos os povos têm um livro sagrado, né? Os Sikhs têm o seu livro sagrado, né? Então, assim, todos aqueles que têm livros sagrados têm que ser respeitados. Outra coisa que fica muito clara no Alcorão é que a conversão forçada não tem valor. Não tem valor religioso, teológico. Conversão forçada não tem valor. Né? Isso está muito claro no Alcorão. Da mesma forma, na teosofia, se diz que a pessoa tem o direito ao livre pensamento. Não é? Então, conversando um dia desses com o Rogério Peleschi, que é um amigo em comum, né? O gerente geral lá do Paraíso na Terra, chegamos a uma conclusão de que a teosofia é uma estratégia. A teosofia é uma grande estratégia de como lidar com a religiosidade. E se a teosofia é a estratégia, as religiões seriam as táticas, a forma de abordar. Mas uma tática não exclui a outra, não é? O que é, como diria aquele famoso filósofo neoplatônico do século II, Raul Seixas, o que eu como em prato pleno bem pode ser o seu veneno, não é? Brincadeiras à parte, né? O caminho espiritual ele é individual e ele tem que ser percorrido pelo discípulo, como fazendo uma referência de Matrix, né? Que pescou essa referência de outras tradições, provavelmente budistas, né? Eu posso te apresentar a porta, mas é você que tem que atravessar. Então, assim, desse ponto de vista, as similitudes entre o sufismo e a teosofia são muito grandes, porque eles prezam pela liberdade individual e pelo trabalho pessoal, que é intransferível. Por outro lado, os sufis falam que existem 3 níveis de realidade: o mundo físico, o mundo espiritual e o mundo intermediário. Tranquilamente, você pode pegar os 7 princípios de constituição do universo ou do homem e dividir esses 7 princípios nesses 3 mundos. Né? Aonde você vai colocar o mental, o mundo mental inferior e superior,
que faz ponte entre os veículos inferiores e os veículos espirituais, isso aí é uma questão de semântica, uma questão de nomenclatura. Mas, tranquilamente, você pode fazer essa divisão. Essa classificação existe na teosofia, existe no sufismo. A teosofia, vários escritos teosóficos falam no homem que nunca morre, num personagem determinado que reaparece sempre com o mesmo rosto, com a mesma face, com a mesma idade, ao longo de séculos, que é o Conde de Saint-Germain. O sufismo fala num personagem misterioso chamado Ridir, ou Kidir, o Verde, que é um mestre espiritual que, em determinadas circunstâncias, se manifesta para personagens que estão no caminho, que estão trilhando a senda da espiritualidade e que dá toques e dá iniciações para essas pessoas, já bastante avançadas, é claro. Então, existe uma série de elementos que são comuns tanto na teosofia quanto no sufismo. A gente poderia falar dos chakras, que é mencionado na tradição yogi e que é estudado na teosofia, e nós podemos falar do lataif, que são os órgãos sutis, órgãos espirituais, órgãos sutis no corpo humano, na tradição sufi, que tem uma equivalência com os chakras, né? Os chakras são ligados a personagens do Bhagavad Gita, segundo o Yogananda, aos Pandavas, né? Os lataif, né? Os chakras, aspas, sufis, são ligados aos profetas da tradição judaico-islâmica, né? Noé, Abraão, né? Jesus, Muhammad, a paz esteja com ele. Então, assim, tem muitos paralelos. Muitos paralelos. E é o que a gente tenta apresentar no livro, né? Que, graciosamente, vocês estão disponibilizando através da Editora Teosófica. Maravilha. Oswaldo, muito obrigado por trazer a partilha aí da sua obra. Parabéns pela publicação, por esse e outros livros, né? Você está sempre publicando. Eu acho que todo ano, né? Você está com um lançamento, uma publicação, uma novidade literária. A previsão são 2 livros por ano, né? Um a cada 6 meses. Essa é a minha previsão. O próximo livro a gente vai apresentar para a Embaixada da Índia, né? Vamos ver o que acontece. Maravilha. Parabéns, né, pelo trabalho. E eu sei como não é fácil publicar livro, né? Então, trabalho na editora, também sou escritor, já publiquei alguns livros. Eu sei que é uma batalha aí bem árdua, né? Mas bem recompensadora também, né? Tem um outro lado aí de satisfação pessoal e a gente materializar, né, o nosso pensamento, outras pessoas terem acesso. É realmente muito estimulante. Este foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com Oswaldo Condé Júnior sobre o livro de sua autoria, Helena Blavatsky, Teosofia e Sufismo, publicado pela editora Proconsciência e comercializado nos canais da Editora Teosófica. Está ali mostrando a capa do livro. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.